E fala, torcida São Paulina, começando aqui mais um vídeo no canal. No vídeo de agora eu vou estar trazendo para vocês aí o pré-jogo do São Paulo contra o Goiás. E no final do vídeo eu vou trazer notícias aí sobre Michael no São Paulo. Sim, o São Paulo que tá correndo por fora para tentar dar um chapéu no Corinthians e trazer o Michael pro Tricolor. No final do vídeo eu explico toda essa história, então antes de mais nada, desce aí embaixo, deixa seu like, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, me ajudar a bater a meta de 6 mil inscritos. Dá essa força para esse jovem São Paulino aí, beleza? Ó, vamos estar assistindo o vídeo junto aí, no final do vídeo eu volto, a gente vai falar muito sobre Copa do Brasil, sobre elenco do Tricolor e sobre Michael, notícia que saiu agora de manhã, beleza? Créditos e direitos autorais eu estou deixando na descrição, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Tem porque ele entra como enorme favorito para a chave, né? Até para tirar a desconfiança que o torcedor possa ter olhando agora para mata-mata de Libertadores. Mas esse tipo de jogo aqui é pegajoso, perigoso, né? Porque você tem um time do outro lado que, para ele é o... Como diria um amigo meu, atirador. o frango atirador. Ele é um frango atirador. É o Goiás. E é importante lembrar que o São Paulo preservou contra o Fortaleza, né? Que mostra muito o que representa a Copa do Brasil. Está falando do atual campeão, né? Tá mais inteirinho. Da competição. O Então, Goiás está ali por alegria. O que vier, veio. Ele não tem obrigação. A obrigação é do São Paulo. Então o Goiás pode jogar com a cabeça leve, se defender, obviamente, aí montar uma retranca e vai esperar o erro do São Paulo. O São Paulo não pode errar. O São Paulo tem que, o mais rápido possível, fazer um gol para acalmar o ambiente e, a partir dali, administrar e construir outros, porque é fundamental saber que o jogo na Serrinha é outra coisa, outra coisa. é outra história. Então, o São Paulo precisa fazer o resultado jogando diante da sua torcida. E eu imagino o São Paulo iniciando com um ritmo muito forte, muito frenético para conseguir esse... Porque se depois o jogo fica complicado, você não consegue... Você tem dificuldade para criar e fazer esse primeiro gol, vem um pouco mais de pressão. Mas se você for analisar o time que vai entrar em campo, provável, assim, tirando o meio campo que não tem o Alisson e o Pablo Maia, é próximo do ideal. Dupla de zaga com Alan Franco e Arboleda, o Igor Vinícius um lado, o Wellington pelo lado esquerdo, né? Você tem a aproximação dos homens de frente, o Lucas saindo muito da direita para dentro, o Luciano, o cara que fica atrás do Calleri. A presença do Calleri dá outro peso, né? Sim. A gente viu ontem aqui... né, os números dele no Campeonato Brasileiro, por exemplo, né, de 2021 para cá, se a minha memória não falhou. Exatamente. Participação em gols, né? Gols e assistências. Um cara que foi extremamente decisivo na última Copa do Brasil. Tá no top 5 de 2021 para cá. Mas não é só o gol que ele entrega, como a torcida gosta de cantar no Morumbi, né? A energia, a competição, a representatividade e a movimentação dele, que gera espaço para o Lucas, para o Luciano chegar na frente e bater no gol. Às vezes o São Paulo atrai muito o bloco defensivo para inverter essa bola para o Ferreirinha, que aí ele tem um corredor e vem para dentro mesmo, incisivo demais, desequilibrante, né? Muito habilidoso o Ferreirinha. Então, assim, a expectativa que eu tenho é do São Paulo em posição, um ritmo forte, para você construir um resultado. É necessário você construir um resultado hoje no Morumbi. Olha que responsa, hein? Menos que isso vai ser decepção. E vai. Né? Sim. Porque de repente pega um jogo difícil, Copa do Brasil tem a diferença de gols, isso motiva o adversário. O Goiás é realmente, como o Donan lembrou, um time irregular na Série B, mas é forte em casa. E tem camisa, né? Sim. Não é um clube qualquer. E o Goiás começou a Série B 100% em casa. Demorou muito para perder os primeiros pontos em casa, no empate com o Coritiba. Depois que perdeu também, essa irregularidade acabou afetando a campanha. Mas é um time que você não pode deixar gostar da classificação. Pensar que ela pode ser possível. 1-0 hoje, por exemplo, é pouco para o São Paulo. O São Paulo sair com 1-0 hoje do Morumbi vai ser motivo para preocupação para outro jogo, inclusive no sentido de montar time, de dosar forças. É importante fazer um bom resultado, até para dosar as forças para os próximos compromissos. Tem torcedor do São Paulo me mandando mensagem aqui, viu, gente, falando, ó, já vou passar frio, não dá para passar raiva. Tô sabendo, né? Mas é Porque mesmo. hoje Caiu a temperatura em São Paulo. Tá né? frio pra Lá chuva. mesmo, vezes, hein? lá naquela região fica mais frio ainda, né? O estádio tem uma maneira de fazer um vento correr ali em cima. Eu acho que eu tô com o Donan, hein? É começar o jogo a Forte. 100 por hora para
para trazer a torcida, Até- para esquentar a torcida. Até que você teve a possibilidade de preservar alguns jogadores importantes, né? Vão estar um pouco mais descansados para botar um O ritmo jogo da forte. volta da Copa do Brasil é uma semana antes da ida da Libertadores? É isso? O pessoal da produção pode me ajudar aí? É isso. Então, Isso, né? Tem esse Dia 8. sanduíche Tem aí. uma, mas aí... Ó, o dia 8 de agosto, o São Paulo enfrenta o Goiás no jogo da Isso, volta. e- e No ainda dia já- 15, já é Libertadores. Libertadores Então é Nacional isso. O Uruguai. professor matou a charada aqui quando eu trouxe, né? Porque eu pensei o seguinte, se você não faz um resultado aqui, hoje, você vai Tem que botar o time. para buscar o resultado Titular. lá, sendo que é uma semana E uma notícia, da Liberta. uma notícia ruim. O Nacional tá jogando bola. Nós do Nacional estamos jogando bola? Vocês do Nacional. Vocês, chega pra lá. Aliás, domingo tem a final do Intermédio, que são 3 torneios, né, lá no Uruguai. Penharol e Nacional. Haja coração, hein? O Penharol tem a campanha melhor ao longo da temporada, mas para esse torneio aí o Nacional cresceu, mudou de técnico, né? Chegou o Martim Lazarte, tem jogado bem o Nacional e vai vender caro para o São Paulo. E não que só o São Paulo tenha, mas a sequência é dura, né? Para os times em geral, a gente fala isso aí desde semana passada, a gente está falando isso, como a sequência é difícil e você olha, vai para um resultado, para um São Paulo que tem que buscar um resultado na volta semana que vem, uma semana antes da estreia, nas oitavas da Libertadores, né? Na ida da Libertadores, com o Campeonato Brasileiro no meio. Eu não vou fugir da pergunta, não. São Paulo tem mais chance de título onde? Copa do Brasil. Essa foi, Por exclusão. Por exclusão. Você também falou isso, né, Donan? Não, acho que o foco tem que estar maior nas Copas. Não, mas Eu o foco nas Copas, porque para você o São Paulo tem mais chance nas Copas, Eu acho como o que sim. professor disse. Eu acho que sim, porque já está um pouco mais distante, né? Ali no Campeonato Brasileiro. Eu acho que o elenco do São Paulo é bom, mas teve perdas consideráveis no seu meio campo, né? Tem que ver como é que vai ser essa readaptação, essa reconstrução que o Zubeldia vai liderar, né? É que uma das Copas, a Liberta, tem gente na frente do São Paulo. Hoje. Eu sei que Libertadores é muito passo a passo, vai ganhando. Tem gente- Mas hoje... Mas esses mesmos também estão na Copa do Brasil. Sim. Ô, professor, tem gente na frente e ali na frente, porque se São Paulo passar, pega nas quartas ou Botafogo ou Palmeiras. O caminho é terrível. Mas O assim, caminho é terrível. olha o jogo que o São Paulo fez contra o Botafogo. Um jogaço. E teve muita chance no segundo tempo de sair vencedor, com resultado. Então, assim, dá para mostrar o Tem de onde tirar. retrato do trabalho do Zubeldia. O trabalho é muito bom. O trabalho do Zubeldia é muito bom. Pra gente encaminhar pro final o assunto São Paulo, daqui a pouquinho tem Ricardinho, hein? Opa, sempre Pra falar sabe do muito, Bola hein? de Prata. Tá? Vamos cornetar aí. O pessoal adora, né? Você tá com o professor e o Donan, Eugênio? A maior chance de título do São Paulo na temporada é através das Copas? Embora não descarte a possibilidade dele crescer na reta final do Campeonato Brasileiro. Ele está numa distância ali, já que a gente está acompanhando os Jogos Olímpicos, né? Da natação, que ele está ali, Tá fazendo a virada? está fazendo a virada sem deixar de desgarrar muito. E tal, tá ali acompanhando. Se deixar dar um sprint final, porque é o seguinte, uma vez, se acontecer, né? Vai acontecer com alguém. Os times que serão eliminados nas competições paralelas vão ter um momento de foco no Campeonato Brasileiro. Se nesse momento de foco eles não tiverem numa distância muito grande para o primeiro lugar, eles podem acreditar em dar uma arrancada, como foi ano passado, né? Ano passado foi assim, o Botafogo parecia que estava... O Botafogo parecia o Bolt no ano passado. E na reta final todo Tava mundo olhando pro chegou. lado e sorrindo. Palmeiras chegou, Flamengo chegou, Atlético Mineiro chegou, Bragantino chegou. Todo mundo brigou pelo título nas últimas rodadas do ano passado. Bom, veremos o que acontece hoje lá no estádio do Morumbi. Tem São Paulo e Goiás pelas oitavas de final da Copa do... Vamos começar falando do homem, Michael. Assim, saiu a notícia na imprensa que o Corinthians tem um interesse na contratação do Michael. Em alguns sites e blogs são paulinos, falou que o São Paulo iniciou tratativas, retomou tratativas lá de trás, que o São Paulo já entrou em contato, já tentou contratar o Michael por outras oportunidades, só que o clube não liberava. Agora, o clube e o Jorge Jesus já disse que libera o jogador. Então o jogador
vai sair do Al Hilal. Nós temos 3 times interessados: o Corinthians, o São Paulo e o Grêmio. São Paulo e Grêmio são tratativas antigas. O próprio Renato de Gaúcho já falou com o Michael, e o São Paulo já tentou contratá-lo por outras vezes, se eu não me engano, até na época do Rogério Ceni. E só que acabou não dando certo, mas a relação ficou, vamos dizer assim, tranquila. Todo mundo sabe que o Michael, ele é São Paulino. O Michael já declarou em entrevistas, se eu não me engano, ele tem ou pensou em fazer uma tatuagem do São Paulo nas costas. O Michael é aqui de Goiás, eu sou aqui de Goiás, então aqui em Goiás, geralmente o público é muito vasto, muita gente torce para muitos times, e o Michael, ele é São Paulino. Isso facilitaria a vinda do Michael, pelo mesmo motivo do Ferreirinha. O Ferreirinha teve propostas de outros clubes, falou, não, eu quero ir para São Paulo. E veio para São Paulo. O próprio Wellington Rato teve propostas de outros clubes da China, da Arábia, do Japão, muito dinheiro, e decidiu vir para o São Paulo. O São Paulo tá indo por fora, indo com calma, porque o São Paulo não quer entrar em leilão pelo Michael. O Corinthians, com a patrocinadora, vai chegar com dinheiro. A grande questão é que o Michael não precisa de dinheiro. O Michael tá 5 anos lá na Arábia. O que ele ganhou de dinheiro nesses 5 anos, ele não vai ganhar no resto da vida. Então, a questão de dinheiro não seria um problema para o Michael. O Michael aceitaria vir para o São Paulo, ganhar um salário menor, obviamente, mas chegar para jogar. E principalmente o Michael viria para o clube de coração, viria para um clube muito mais estável que o Corinthians, um clube que está na Libertadores, um clube que está na Copa do Brasil, um clube que está no alto do Campeonato Brasileiro. Então tudo isso está sendo colocado em conta, e o São Paulo retomou as tratativas. Eu não vou falar que o São Paulo iniciou, o São Paulo retomou. Agora que o clube, o Al Hilal, demonstrou interesse e falou, a gente vai liberar o Michael, o staff do São Paulo está conversando de leve com o staff do Michael para tentar dar esse chapéu e trazer o Michael para o São Paulo. Isso resolveria muito alguns problemas do São Paulo. Principalmente porque, assim, o São Paulo joga hoje contra o Goiás. E o principal problema do São Paulo, além da dupla de volantes, pro jogo de hoje, principalmente, que vai ser um jogo que o time do Goiás vai se fechar muito, o São Paulo precisa de um cara que atue por dentro, que seja diferenciado. Atualmente, quem atua por lá é o Luciano, que não é um meia. Caso o Michael venha, o Michael pode assumir essa posição do lado direito, que é onde ele joga no Al Hilal. Ele não joga com o pé invertido, com o pé trocado, como costuma acontecer na maioria dos clubes. Ele joga com o pé direito pelo lado direito, e você poderia trazer o Lucas para atuar por dentro. Isso já resolveria muito o problema do São Paulo, porque assim, se a gente for pegar os principais times do futebol brasileiro, vamos pegar todos os times que estão acima do São Paulo no Campeonato Brasileiro. O Botafogo contratou o Almada. O Flamengo tem o Arrascaeta. O Palmeiras tem o Veiga. O Cruzeiro tem o Matheus Henrique. Então, e isso é porque eu nem sei a classificação do São Paulo. Deve ter mais times que estão à frente do São Paulo. Todos esses times têm um meia de ligação. Todos esses times têm um meia pensante. Todos esses times têm um cara diferenciado, o cara do último passe, o cara que organiza o meio de campo. O São Paulo não tem essa peça. Então o São Paulo sim, ainda precisa de mais um atacante. O São Paulo sim, ainda precisa de mais um volante. O São Paulo sim, ainda precisa de 2 laterais. Mas o São Paulo também precisa urgentemente de um meia pensante, de um cara que organize o meio de campo. Isso pode ser paliado com a vinda do Michael e a ida do Lucas para o meio de campo. O Lucas também não é esse cara pensante, o cara que organiza o meio de campo, mas ele é o cara que desestabiliza a defesa adversária com drible. Ele vai pegar essa bola, vai girar o corpo, vai correr, driblar 2, 3, 4 jogadores e abrir um buraco na defesa adversária. Quantas e quantas vezes a gente não viu o Lucas fazendo isso por dentro, por fora? A grande questão é, quando o Luciano atua por dentro, o São Paulo atua com 1 a menos na parte da criação. Toda a parte de criação, ela é composta ou por uma arrancada do Lucas, ou por uma segunda bola
ganhada no meio de campo pela dupla de volantes, e isso acontecia muito na época do Pablo Maia e do Alisson, só que agora nós não temos eles, ou de uma bola esticada no Ferreirinha, para o Ferreirinha fazer o X1. Sendo que a criação do São Paulo teria que ser feita, a organização teria que ser feita pelo Luciano. Mas se o Luciano jogar mais próximo da área, ao lado do Caleri, o time tem que mudar de sistema. O time não pode jogar no 4-2-3-1, você jogar o Luciano para frente e fucar um buraco ali no meio de campo. Você não pode fazer isso. Por quê? Porque o Ferreirinha ele é ponta e o Lucas é meia ponta. Para você atuar com o Luciano ao lado do Caleri, e é ao lado, não atrás. Porque o Luciano atrás do Caleri, ele tem a obrigação de criar, ele tem a obrigação de organizar, ele tem a obrigação de distribuir o jogo. O Luciano ao lado do Caleri, ele tem a obrigação de finalizar, fazer o que ele sabe fazer de melhor. Bater de primeira, dominar a bola e bater, chegar finalizando de cabeça, criar jogada dentro da área, uma tabela, isso ele já fez muito. Mas para você jogar com 2 jogadores dentro da área, você precisa atuar com 2 meias. E o Lucas ele pode até fazer esse meia ponta, apesar de desgastá-lo muito fisicamente. E o Ferreirinha não é esse cara, o Ferreirinha joga aberto. Então você acaba ficando com um buraco gigantesco no meio de campo, que tem que ser suprido pelos volantes. Então para você jogar com o Luciano lá, você teria que jogar com 2 meias. Talvez Nestor e Rato, por exemplo. Mas e o Lucas? Como é que o Lucas? Você ia colocar o Lucas para fazer essa função do Rato? Atacar e defender, atacar e defender, atacar e defender o tempo todo? Se você traz o Michael, você traz o Lucas para dentro para ficar por trás do Caleri, para ser o 10 do São Paulo. O Michael por uma ponta, Ferreirinha por outra. Vocês sabem que eu sou fã de um time com pontas. Vocês sabem que eu sou completamente apaixonado. Meu sonho era ver o São Paulo atuando com o Lucas de 10, o Ferreirinha do lado e o Érico do outro. O Eric, muita gente fala o Eric não tá tendo oportunidades, o Eric tá em má fase. Mas o Eric erra tentando. O Eric não é um jogador que se omite. O Eric não é um jogador que se esconde. O Eric não é um jogador que falho. Ele erra, mas ele erra tentando. Ele erra tentando ir pra cima. Ele erra tentando criar jogada. O Ferreirinha, nos primeiros jogos dele, ele errava assim também. Ele errava, mas ele errava tentando. O Juan, que tem muitas oportunidades, ele erra errando. O Juan que tem sequência, porque o Ramos não teve sequência porque não conseguia correr. O Juan consegue correr para todo lado, dá carrinho, faz tudo, mas ele erra errando. Ele não domina uma bola, ele erra passe, ele erra movimentação, ele erra tudo. E ele não erra nem tentando acertar, ele erra por ruindade. Então, o São Paulo precisa urgentemente desse cara por meio. Ou dar esse chapéu no Corinthians, que seria mais um chapéu histórico. E não acho que é algo tão difícil assim de acontecer. Sinceramente, não sei se o Michael iria gostar de atuar no Corinthians. Mas isso é algo que a gente vai ter que ver nos próximos capítulos desta novela. Deixa aí a sua opinião, deixa aí o seu comentário, eu quero muito saber. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, se você não for inscrito. Beleza? Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo. E valeu!